Boa noite, então, para vocês, amadas. Hoje a gente vai conversar de um tema muito importante, eu gosto bastante, que é sobre a semana, a idade gestacional. Porque, infelizmente, chega no finalzinho da gestação, né? A gente vai ficando muito ansiosa, tendo muita pressão da família, e tem todos aqueles mitos, né? Quais mitos? Esses são muito falados, né? Infelizmente, ainda pela sociedade, né? O bebê vai engolir água da bolsa, vai fazer cocô dentro da barriga, vai passar da hora de nascer, vai ficar muito grande. E isso são inverdades. O bebê, né, a gente vai ver hoje também no aqui nessa aula que ele tem o tempo dele para nascer. E enquanto estiver tudo bem com ele, e com a mãe, a gente pode esperar. Vamos entender um pouco mais. Ainda não se sabe ao certo, né? Não tem uma teoria ou uma comprovação real do que acontece para desencadear o trabalho de parto. Mas a teoria mais bem aceita é que quando o bebezinho está pronto, quando amadurece o pulmão, que é o último órgão do bebê a amadurecer, o pulmão ele solta uma substância que é captada pelo corpo da mãe e aí inicia o trabalho de parto. Então é o bebê que dá esse start para o trabalho de parto. E também é dessa forma que a gente sabe que o bebê está pronto para nascer, né? Que o trabalho de parto realmente começou. Esse foi o gráfico que eu até coloquei nas stories ontem, né? Não sei se vocês me acompanham lá no Instagram também, que é o gráfico da curva de Gauss, que ela traz pra gente qual é o período mais provável aí do bebê nascer. Então, o bebê ele tem de 38 a 42 semanas para nascer aqui no Brasil, né? Bebê a termo. Tem bebês que nascem antes, com 37, com 30, 36, podem ser prematuros ou não. O que vai classificar também é o peso do bebê. Às vezes nasce um bebê de 36 semanas, mas com 3 quilos e tanto, né? Já é um bebê que estava pronto para nascer. E aí tudo bem. E em alguns lugares, aqui no Brasil, né, o máximo que a gente aguarda é 42 semanas. São os obstetras aí de convênio particular, porque no SUS, o SUS aguarda só até 41, mas alguns outros países já aguardam até 43, 44 semanas. Então, o que que a gente vê? Que apenas 2,5% dos partos ocorrem antes das 37 semanas. Então, a gente fica louca querendo se preparar, porque vai que nasce antes, mas a gente não se prepara para passar de 40, né? Esse é o erro. 20% dos partos ocorrem entre 37 e 39 semanas. 60% dos partos se concentram entre 39 e 41 semanas. Então, a gente tem 50% de chance de passar de 40 semanas. A maioria nasce nesse intervalo, entre 39 e 41. A gente fala, gente, mas é uma semana. Uma semana para o bebê faz muita diferença. Muita. 15% dos partos ocorrem entre 41 e 42 semanas. E aí é uma infelicidade, né? Dos obstetras, dos lugares que aguardam só até 41, porque a gente perde aí, né, esse 15% que se esperasse mais uma semaninha, poderia entrar em trabalho naturalmente. E 2,5% dos partos só irão acontecer após 42 semanas, podendo ir até 44. Aqui no Brasil, a gente nunca vai saber, né, quando iria nascer realmente esse bebê. Então, o que que é importante a gente saber antes de ir para essa parte? Por que dá tanta diferença? Por que que a gente tem um intervalo tão grande, né, de 2 semanas para mais, 2 semanas para menos, para o nascimento do bebê com relação à data prevista? Tem duas opções
para a gente calcular essa data prevista. A primeira é pela DUM, né, pela data da última menstruação, e a segunda é pelo primeiro ultrassom, feito com menos de 12 semanas. Feito com menos de 12 semanas é o ultrassom mais confiável, tá? Então, pela DUM, eles fazem uma tabelinha. Então, se a data da sua última menstruação foi tal data, é provável que a concepção tenha sido 15 dias após, então a data prevista é X. E a gente sabe que não é bem assim. Essa data da concepção pode ser uma concepção tardia, né, depois de 15 dias, ou ela pode ser adiantada, ser antes de 15 dias. Então, isso também vai dar alteração no desenvolvimento do bebê. Pelo ultrassom, o primeiro ultrassom feito com menos de 12 semanas, ele é mais confiável para a gente saber a idade gestacional do bebê. Só que, ainda assim, cada bebê se desenvolve de uma forma. É só a gente ver os bebês fora do útero, né? Tem bebê que com 9 meses está andando. Tem bebê que vai andar com 1 ano e meio. E tudo certo, os dois bebês estão dentro do esperado. Estão se desenvolvendo dentro do esperado ali. A mesma coisa acontece com o bebezinho no útero. Então, o bebê ele pode se desenvolver mais rápido, então está pronto mais rápido. Outro bebê pode demorar um pouco mais para se desenvolver e precisa de mais tempo do útero, tá? Por isso que é tão importante ter esse intervalo grande, né, para o bebezinho nascer. O que é importante a gente prestar atenção, então, para poder chegar até 41, 42 semanas tranquila? Continuar fazendo pré-natal, né, com o médico, a partir de 36 ou 38 semanas, o pré-natal é feito semanalmente. E, dependendo do médico, do seu acompanhamento, se passar de 40 semanas ou se passar de 41 semanas, ele vai pedir, ou ela, né, vai pedir para você fazer o cardiotoco, que é o exame que mede as contrações com o batimento do bebê durante 20 minutos. Então, fica monitorando os batimentos cardíacos do bebê durante 20 minutos. Isso também para ver a vitalidade, para ver como que está o desenvolvimento, se está tudo certo. É um exame que é feito normalmente na maternidade, no trabalho de parto, pode ser feito também nesse momento, que é importante saber como que está o bebê. Então, fazendo esse acompanhamento certinho, tá tudo certo de esperar, tá? O que que atrapalha a gente entrar em trabalho de parto? Então, como eu falei, né? O bebê, a teoria mais aceita, né? O bebê tá pronto, o pulmãozinho amadureceu, ele solta uma substância, o corpo da mãe capta essa substância e entra em trabalho de parto. Porém, algumas coisas podem bloquear os sensores do corpo da mãe com relação a essa substância. Então, o bebezinho pode estar pronto, mas o corpo da mãe pode não estar conseguindo captar essa substância ou pode não estar conseguindo produzir a ocitocina, manter a ocitocina para o trabalho de parto engrenar. Então, essas são as questões que atrapalham o funcionamento desses hormônios aí para entrar em trabalho de parto. O medo e a ansiedade, a pressão, preocupação, tudo isso libera a adrenalina. E a adrenalina, ela é antagônica à ocitocina. Então, num corpo onde a adrenalina está muito alta, a adrenalina ruim, né? Não é a adrenalina de exercício físico, aquela adrenalina que logo vai ser trocada pela endorfina. É a adrenalina de estresse, de medo. Essa adrenalina, ela atrapalha a produção de ocitocina. Então, se o trabalho de parto vai ser mais arrastado, ou talvez nem trabalho de parto. Bloquear os sentimentos. Se você bloqueia os sentimentos, você bloqueia a liberação dos hormônios, tá? Se sentir insegura, então não tá se sentindo tranquila com relação ao local onde você vai parir, a equipe que você vai parir, ou seu acompanhante, ou alguma questão, às vezes, pós-parto, né?
Ah, não sei como é que eu vou ser com relação a quando o bebê nascer, se eu vou ser uma boa mãe, como que vai ser a rotina. Então é importante vocês conversarem com alguém, de preferência um profissional, né, sobre essas questões. O sedentarismo também atrapalha muito entrar em trabalho de parto, tá? É um corpo que está parado, não está em movimento. Então, um corpo estagnado tende a ficar estagnado. Um corpo em movimento tende a continuar em movimento. E, né, é o mais provável de todas essas que atrapalham entrar em trabalho de parto é não estar na hora do bebê ainda. O bebê não deu sinal, ainda não está na hora. O que que a gente pode fazer para, quando chegar a hora, nosso corpo estar mais alinhado? É a preparação emocional, tá? No próximo encontro do HPN, a gente vai falar sobre a preparação emocional. Aí eu vou falar com vocês certinho como fazer essa preparação, como não chegar nas 40 semanas ou 38, às vezes, né, super ansiosa, nervosa, tá? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso com relação à preparação emocional. Mas o que é importante? Continuar fazendo exercício físico, a acupuntura auxilia muito com relação aos sensores, né? O seu corpo está mais limpo para os sensores poderem captar melhor essa mensagem do bebê quando ele estiver pronto. Meditação auxilia bastante. Então, tá mais tranquila mesmo. Não permitir que questões externas te atrapalhem. Então, se o seu trabalho já é um trabalho muito estressante, pensar em tirar licença maternidade um pouco antes, lá com 39 semanas, talvez, 38 a 39 semanas, né? Então, já ir pensando nessas questões aí, que facilita entrar em trabalho de parto. Expor seus sentimentos, focar nos sentimentos positivos. Então, trabalhar sim os medos, os receios, que é importante, mas focar em momentos que te dão prazer. O que que te dá prazer? O que que te auxilia? Ter um plano de parto que te representa. Então, planejar muito bem o seu parto para que você esteja tranquila com relação ao local onde você vai parir, seja tudo certo, tá? A meditação, como eu comentei com vocês, também auxilia bastante. Tem um aplicativo que eu gosto muito, inclusive já baixei o meu, já estou fazendo as meditações, que é o Gentle Birth. Escreve mesmo como parto gentil, né, em inglês. É bem fácil de encontrar e é muito gostoso, assim, muito legal. No começo ele é gratuito, depois ele começa a pedir para você pagar, mas eu tenho continuado com ele gratuito. A única diferença é que o gratuito ele dá tipo 3 opções por dia de meditação ou hipnose ou frases, e aí você pode fazer só uma no gratuito. Então você faz uma, no dia seguinte você faz outra, né? E assim vai. Aí o pago já é um valor acessível, o pago, acho que é R$ 90 o ano, então às vezes vale a pena também. Reiki, Theta Healing, acupuntura, homeopatia, são todas ferramentas que auxiliam o corpo a estar tranquilo, a estar mais equilibrado, os chakras a estar equilibrado. O Theta Healing auxilia muito com expor os sentimentos, entender o que está acontecendo, com crenças. Então, todos esses são ótimos para trabalhar. Paciência e persistência, tá? Se preparar para passar de 40 semanas. Pode acontecer, como a gente viu, tem 50% de chance aí de passar de 40 semanas. Então, estar preparado para isso. Os 3 HOTs. A partir de 38 semanas, todas as comidas estão liberadas. Então, pode comer, com exceção, né, das cruas, carnes mal passadas, ovo mal passado, que aí é uma questão mais de toxoplasmose, mas com relação à canela, pimenta, tudo está liberado. Então, vocês podem comer o que vocês quiserem. E os 3 HOTs são comidas quentes, que esquentam o corpo, banhos quentes e sexo quente.
Então tem que ser relação sexual com vontade. Não adianta fazer só para induzir, que não vai dar certo, tá? Tem que ser aquela boa, boa de verdade. E aí também tem a indução farmacológica. Eu vou contar um pouco para vocês como funciona. Também tem um encontro específico sobre indução farmacológica. Se vocês quiserem, a gente pode fazer também, se for do interesse de vocês. Depois vocês me falam. Mas a indução farmacológica, ela é feita, obviamente, no hospital, normalmente com o misoprostol, que é um comprimidinho, que é colocado no colo do útero, e essa substância, né, do miso vai trabalhando esse colo. Então, afinando aos poucos, centralizando. Então, esse colo que é duro, grosso e voltado para as costas, para as nossas costas, para segurar o bebê lá dentro mesmo, ele precisa ir amolecendo, afinando, centralizando, para depois começar a dilatar. Então, o miso ele faz essa parte de trabalhar o colo do útero. Depois que esse colo do útero está bem trabalhadinho, bem molinho, eles colocam ocitocina. Se você já não entrar em trabalho de parto, naturalmente, né, não começar as contrações só com o miso, tá? Algumas gestantes só com o miso já entram em trabalho de parto. Então, um trabalho de parto com indução farmacológica é mais demorado. É preciso ter muita paciência, tranquilidade. Ir para o hospital, levar um livro, porque o miso, quando coloca o miso, né, o comprimido, a gestante precisa ficar 1 hora deitada para o miso fazer efeito. Aí ele é colocado de 3 em 3 horas, ou de 6 em 6 horas, dependendo do protocolo do médico, da médica. Então, precisa ter paciência, tá? Igual hoje, né? Uma gestante postou lá no grupo. Ah, tive 10 horas, em 12 horas de indução, não tive dilatação. Não vai ter. Não é assim que a indução acontece, tá? A indução, ela é devagar e precisa ser bem feita, porque se coloca direto uma ocitocina sem trabalhar esse colo, é a famosa indução para cesárea, porque começa a contração, uma atrás da outra, bem forte, a gestante não dá conta, esse colo não está preparado para dilatar, tá? É duro ainda. E aí o que acontece? A gestante começa a pedir para ir para cesárea, porque a dor está insuportável, tá? Então, estudem sobre a indução também. A gente pode fazer um encontro só sobre isso. Eu posso detalhar mais para vocês sobre ela. Porque ela pode acontecer, né? Como a gente viu, pode ser necessária se chegar até 41 semanas ou 42, né? Dependendo da assistência de vocês. E aí vocês vão precisar saber o que está sendo feito e saber o que esperar desse processo, tá? Quando ir para a maternidade? Isso eu coloquei porque é uma pergunta bem comum, bem recorrente. Então é importante vocês monitorarem as contrações. Tem o aplicativo também, chama Contador de Contrações. Vocês encontram vários, tem vários tipos diferentes lá na Play Store. A grande maioria é gratuita, acho que eu nunca vi nenhum pago. E aí, vocês vão monitorando essas contrações. Quando as contrações tiverem 3 contrações em 10 minutos, durando pelo menos 1 minuto, durante 1 hora, aí sim tá na hora de ir para maternidade, tá? Não vão antes, porque vai acontecer de vocês irem ficar muito tempo lá e intervenções necessárias acontecerem, né? A chance é bem maior. Então, de novo, vocês vão precisar monitorar durante 1 hora, pelo menos, as contrações têm que estar 3 contrações em 10 minutos, durando, no intervalo de cada contração, pelo menos 1 minuto, tá? E aí é importante ter alguém junto com vocês para para monitorar nesse aplicativo, tá? Alguns aplicativos, assim, dá 2 contrações em menos de 5 minutos, ele já começa, hora de ir para maternidade, hora de ir para maternidade. Não é, tá?
Façam certinho que vocês não vão se arrepender. Sentir e conhecer o seu corpo. Então, sentir o que está acontecendo, saber o que é uma contração, saber o que é o bebê mexendo, entender todo esse processo. Isso vai facilitar bastante. Relaxar e se entregar nas contrações também vai auxiliar esse trabalho de parto a ser mais curto, né? A se desenvolver com mais facilidade, sem travas, né? Sem pausas. E ter alguém de confiança junto com você que saiba as fases do trabalho de parto. Essa também pode ser um encontro que a gente pode fazer aí, tá? Também é bem importante saber todas as fases certinho. E o encontro de hoje são essas as informações que eu acho importante vocês saberem, tá? Uma dica muito importante que eu gosto de dar para todas as gestantes que eu acompanho é não contem para os familiares a data prevista de parto, a data real de 40 semanas. Contem a data de 41 ou 42 semanas. Porque chega na data prevista, 40 semanas, se o bebê ainda não nasceu, eles vão ficar perturbando e às vezes vêm perturbar até antes. Não porque eles são maus, nada disso, porque eles querem o bem de vocês. Eles se preocupam, só que eles não estão estudando o mesmo que vocês, tá? Então, se o bebê é, sei lá, para início de abril, você fala, é para meio, lá para meio de abril, fim de abril, tá bom? Se você já contou a data real, é só você falar. Fui no último ultrassom, o médico viu que a data não estava batendo, e ele falou que a data do parto, na verdade, não é começo de abril, é meio de abril, tá? Só vocês falarem isso, que houve uma questão, um pequeno errinho de cálculo. E isso vai trazer mais tranquilidade para vocês vivenciarem esse finalzinho de gestação aí, que já vai bater ansiedade, é natural, tá? Mas também é importante estar sentindo bem e não ter essa pressão de fora. Vou parar de gravar para a gente poder conversar.